E aí quanto custa vender no Mercado Livre, né? Para você vender no Mercado Livre, o cadastro ele é gratuito, você não paga nada para se cadastrar. Então você pode se cadastrar no Mercado Livre, cadastrar os seus produtos e você não vai pagar nada por isso. Você só vai pagar quando acontecer uma venda. Só para estar cadastrado lá, para ter os seus produtos disponíveis no Mercado Livre, você não tem custo algum, você não paga nada. E aí você vai pagar uma comissão assim que é realizado uma venda. E como que funciona a comissão? Quando você está cadastrando o seu produto no Mercado Livre, tem duas formas de você cadastrar. Você pode cadastrar escolhendo o formato clássico ou você pode cadastrar escolhendo o formato premium. Tem essas duas maneiras de você cadastrar. Também tem a forma de você cadastrar escolhendo o formato gratuito, mas essa não é uma forma para quem quer realmente vender no Mercado Livre e ganhar dinheiro no Mercado Livre. Quando você cadastra no formato gratuito, você pode vender no máximo 5 unidades de produtos novos ao longo do ano, então não faz sentido para quem quer ser vendedor cadastrar no formato gratuito. No formato gratuito é quando você quer vender 1 ou 2 produtos usados que você tem lá e não quer vender mais nada. Então, para quem quer ser vendedor, que é o foco desse vídeo, você tem que escolher ou o clássico ou o premium. Beleza. Quando você cadastra o seu produto no clássico, lembrando que para escolher clássico ou premium, você escolhe isso na hora que você está cadastrando o seu produto. No momento que você vai cadastrar o produto, você escolhe se você quer clássico ou premium. Se você optar por cadastrar o seu produto como clássico, você vai pagar uma comissão que varia entre 10% e 14%, dependendo da categoria do seu produto. Então, vão ter categorias que você vai pagar 10%, 11%, 12% e vão ter categorias que você vai pagar 13% e 14%. Então, dependendo da categoria do produto que você vai vender, você vai pagar uma comissão que varia ali entre 10% e 14%, beleza? E aí, para produtos de até R$79, se você for vender um produto que ele é até R$79, além da comissão, você também paga uma taxa fixa. Para produtos menores do que R$29, você paga R$6,25 de taxa fixa, além da comissão, tá? Para produtos entre R$29 e R$50, você paga R$6,50 de taxa fixa. E para produtos entre R$50 e R$79, você paga R$6,75 de taxa fixa. Então, você paga a comissão mais essa taxa fixa se o seu produto for menor que R$79. Se o seu produto for maior que R$79, você não paga a taxa fixa, você só paga a comissão. E no formato clássico, o Mercado Livre não oferece parcelamento sem juros para o cliente. Se o cliente for comprar um produto de um vendedor que estiver vendendo no clássico, não tem como esse cliente parcelar sem juros. Se o cliente quiser parcelar, ele vai pagar juros na parcela, beleza? E aí no formato premium, quando você cadastra o seu produto dentro do premium, a comissão ela é maior, ela é de 15% a 19%. No clássico é de 10% a 14%, no premium é de 15% a 19%, também de acordo com a categoria. Vão ter categorias que é 15%, 16%, outras vai ser 17%, 18%, 19%. Então, dependendo da categoria que você vende, o comissionamento ele é variável de acordo ali com o tipo de produto da categoria. E ali também vale a mesma regra da taxa. Para produtos de até R$79, vale a mesma regra. R$6,25 para produtos de menos de R$29, R$6,50 para produtos entre R$29 e R$50 e R$6,75 para produtos entre R$50 e R$79. Se o seu produto for acima de R$79, você não paga essa taxa fixa, você paga a comissão, tá? Já no caso do Premium, o cliente ele tem parcelamento sem juros. Se ele comprar de um vendedor que cadastrou no Premium, o cliente tem um parcelamento de até 2 vezes sem juros no cartão de crédito. Então isso é uma vantagem, né? O cliente que prefere parcelar, ele vai dar preferência de comprar de um vendedor que está vendendo no Premium, porque ele tem acesso ao parcelamento sem juros. E aí, como a sua comissão já é maior, quem vai pagar esses juros não é você, vendedor, tá? Esses juros é pago pelo Mercado Livre, porque você já está pagando uma comissão maior que inclui, né, essa transação de juros. Então, o cliente final tem parcelamento sem juros, você, vendedor, não paga esses juros no lugar do cliente, mas está pagando uma comissão maior para o Mercado Livre, beleza? Então, esse é o custo de comissão para você vender no Mercado Livre. Porém, no Mercado Livre, além da comissão, também existe o custo do frete, né? Então, como que funciona o custo do frete para você vender no Mercado Livre? Para produtos abaixo de R$79, você, vendedor, não é obrigado a oferecer frete grátis para o seu cliente. É opcional. Então, se o seu produto custa até R$79, o frete grátis você decide se você quiser dar ou não. Se você optar por dar frete grátis para o seu cliente, para produtos abaixo de 79, você vai pagar 100% o valor do frete. Então, você paga o frete no lugar do seu cliente e o Mercado Livre não vai te ajudar em nada em relação a isso. Mas se você não quiser dar frete grátis, quem vai pagar o frete é o seu cliente. Beleza. Agora, se o seu produto for acima de R$79, você é obrigado a dar frete grátis. O Mercado Livre obriga você a dar frete grátis para produtos acima de R$79. Aí o custo do frete, nesse caso, ele é variável. Parte do frete quem vai pagar é o Mercado Livre e a outra parte quem vai pagar é você, vendedor. E aí como faz para você saber quanto você paga do frete, quanto o Mercado Livre paga do frete? Isso vai variar de acordo com a sua reputação. Se tem reputação, por exemplo, verde, se tem a reputação ali amarela, se você ainda não tem reputação, vai variar de acordo com o tamanho e peso do produto, vai variar de acordo com a região da onde você está enviando o seu produto. Se está enviando do sul e sudeste, tem um preço. Se você estiver enviando das regiões centro-oeste, norte e nordeste, tem outro preço. E aí tem essa tabela de custo aqui para você entender como que funciona. Eu vou acessar aqui a tabela, vou deixar aqui o link da tabela também na descrição do vídeo para você ter acesso à mesma tabela, tá? Se a gente rolar
aqui, ó, a página, tem aqui, ó, vendedores Mercado Líderes com reputação verde, o Mercado Livre vai pagar 50%, ou seja, ele vai te dar 50% de desconto, você paga 50% do frete e o Mercado Livre paga os outros 50% do frete. E para produtos onde o envio é feito das regiões Sul e Sudeste. Então essa tabela é para quando você faz o envio da região Sul e Sudeste e você é Mercado Livre ou reputação verde. Aí, aqui tem o peso do produto, ó, até 300 gramas, de 300 a 500, de 500 a 1 kg e por aí vai, né? Tem vários pesos de produtos diferentes aqui. E aí você vai nessa coluna aqui, ó, que é produtos novos a partir de 79. É essa coluna aqui que vai valer aqui pra gente. E aí, aqui, ó, tem o Full e o Outros. O Full é uma modalidade logística do Mercado Livre, que eu vou falar daqui a pouco sobre isso, onde o estoque fica lá no Mercado Livre. Mas para quem tá começando, você não consegue usar o Full. Estou começando agora, não dá para você usar o Full. Você vai ter que ver nessa coluna aqui do Outros, tá? Então, produtos acima de 79, que você é obrigado a dar frete grátis. Da região Sul e Sudeste, se o produto for até 300 gramas, você vai pagar R$19,95 e o Mercado Livre vai pagar mais R$19,95, porque o valor total aqui é R$39,90. Mas como o Mercado Livre está dando um desconto de 50%, você vai pagar metade disso, então você vai pagar R$19,95. Então, se o produto for, por exemplo, de 500 gramas a 1 kg, você vai pagar R$22,45 e por aí vai, né? Se a gente descer mais, tem a tabela de baixo, é quando o envio é feito do restante do país, das regiões Centro-Oeste, Norte e Nordeste. Nesse caso, quando você envia dessas outras regiões, se um produto for de até 300 gramas, você vai pagar R$31,45 ao invés de R$19,95, tá? Se você rolar ainda mais para baixo, quando você tem reputação amarela ou você ainda não tem reputação, o Mercado Livre vai te dar 40% de desconto. Quando você tem reputação verde é 50%, quando você tem reputação amarela ou você ainda não tem reputação, o Mercado Livre vai te dar 40% de desconto. Então, nesse caso, para envios feitos da região Sul e Sudeste, para produtos de até 300 gramas, por exemplo, você vai pagar R$23,94 ao invés de R$19,95, né? E aí aqui tem todos os outros valores de acordo com o peso do produto. E aqui mais embaixo, quando o envio é feito das regiões Centro-Oeste, Norte e Nordeste, quando você tem reputação amarela ou sem reputação, né? Então aqui nesse caso, para produtos de até 300 gramas, você paga R$37,74 de frete. Nesse caso, o Mercado Livre está dando 40% de desconto, né? Então você paga 60% e o Mercado Livre paga 40%. E aí mais para baixo aqui é quando você tem a reputação laranja ou vermelha. Nesse caso, não tem desconto. Você paga 100% do frete, né? O Mercado Livre, quando você tem reputação laranja ou vermelha, o Mercado Livre não divide esse frete com você, ele não te dá nenhum desconto, você vai ter que pagar 100% do frete. E aí, nesse caso aqui, para as regiões Sul e Sudeste, para produtos de até 300 gramas, você vai pagar R$39,90, que é o valor cheio aí do frete para essas regiões, para um produto desse peso. E aqui também tem todos os outros pesos, beleza? Então, voltando aqui para uma mental, o custo para você vender no Mercado Livre, quando o seu produto é acima de 79, você tem que somar o custo do frete, quanto você vai pagar de frete, mais o custo da comissão, né? Então, você tem que somar esses dois custos para quando você vende produtos acima de R$79. E aí, um próximo ponto aqui é como que eu precifico o meu produto? Entendendo quais são os custos para eu vender no Mercado Livre, qual é a melhor forma para eu precificar o meu produto para que eu tenha um preço competitivo, para que eu consiga ser competitivo comparado com os preços que já estão sendo vendidos por outros vendedores do Mercado Livre e para que eu consiga também ter uma boa margem de lucro, para que eu consiga ter um lucro ali saudável, porque se eu tiver um lucro muito baixo, é difícil eu ganhar dinheiro vendendo assim no Mercado Livre, tá? A precificação, eu vou acessar o link aqui de uma planilha onde a gente consegue simular dois cenários de precificação aqui. Do lado esquerdo, a gente parte da margem de contribuição, ou seja, da margem de lucro bruto que a gente quer ter. Então a gente coloca, eu quero ter X% de lucro bruto. E aí a gente coloca todos os parâmetros necessários, que tá aqui, eu vou fazer aqui a simulação, né? E ele vai falar pra gente qual é o preço de venda que eu tenho que colocar no meu produto para eu conseguir ter aquela margem de contribuição, para eu conseguir ter aquela margem de lucro. Do lado direito, eu vou partir do preço de venda, eu quero vender por X, e ele vai me falar quanto vai me sobrar de margem eu vendendo por aquele preço, tá? Então vamos começar aqui do lado esquerdo. Imagina que eu queira ter uma margem de contribuição aqui de 15%. Qual que seria uma margem de contribuição ideal? Não tem um preço tabelado de margem de contribuição, mas normalmente, para quem está começando, uma margem entre 10% e 20% é uma margem ali razoável média, tá? Dá para ter margens maiores no Mercado Livre? Sim, dá para ter margem de 25%, de 30%, de 40%. Depende do nicho de mercado que você atua, depende se você é fabricante ou se você é revendedor, depende do volume que você compra no seu fornecedor para você pagar mais barato, né? Então, quanto mais eu compro no meu fornecedor, melhor eu tenho condições de negociação. Eu consigo pagar mais barato no fornecedor e dessa forma eu consigo ter uma margem de lucro superior. Então, quando eu estou começando, normalmente, você que está começando, você não tem acesso aos melhores fornecedores, os fornecedores que vão vender mais barato. Você não vai comprar em grandes volumes para ter acesso a uma tabela de preço mais barata no fornecedor. Então, nesse caso, a margem fica ali entre 10% e 20%, a margem média razoável ali que você pode trabalhar, tá? Mas lembrando que dá para ter margens superiores e também tem muitos casos que você pode ter uma margem menor do que essa, dependendo do fornecedor que você encontrou, dependendo das condições que você negociou e do produto, né, do nicho que você está vendendo, vão ter vendedores vendendo a um preço tão competitivo que você não vai conseguir ter essa margem, a não ser que você consiga
ter negociações com bons fornecedores, tá? Então vamos colocar aqui 15% para simular. Taxa do Mercado Livre, que é a comissão do Mercado Livre, né? A comissão, como eu falei, se você cadastrar no clássico é de 10 a 14, se você cadastrar no Premium é de 15 a 19. Vamos colocar aqui uma comissão de 15%, considerando que você está vendendo no Premium, tá? O frete no Mercado Livre, se você estiver vendendo produtos abaixo de R$79, tem aquela taxa fixa que o Mercado Livre cobra, né? Então vamos voltar aqui no mapa, ó. Se a gente entrar aqui na comissão, né? Vamos aqui, por exemplo, no Premium, para produtos abaixo de R$79, ou seja, até R$79, você tem essa taxa fixa, ó, 6,25 se o produto for até 29, 6,50 se for de 29 a 50 e 6,75 se for entre 50 e 79 reais. Então essa taxa fixa, se o seu produto for menor que 79 reais, é o que você vai colocar aqui nessa linha do frete. Agora, se o seu produto for maior que 79 reais, a gente volta aqui no mapa mental, aí você vai acessar a planilha aqui, ó, de frete, né? A tabela de frete, ó, produtos acima de 69, então a gente vai acessar aquela tabela de frete para saber qual seria o valor que eu vou preencher na planilha. Então vamos considerar que você tem a reputação verde, que você está fazendo um envio das regiões sul ou sudeste e o seu produto tem até 300 gramas, então o seu valor de frete que você vai pagar é R$19,95. Então vamos colocar aqui, ó, que eu vou pagar R$19,95 de frete, tá? Porque eu estou considerando nesse exemplo que eu vou vender um produto acima de R$79, saindo da região sul ou sudeste, né? E reputação verde ali no Mercado Livre e até 300 gramas. Então, eu estou considerando esse cenário. Se o seu produto for menor que R$79, você vai pegar aquela taxa fixa que eu mostrei lá na comissão e vai colocar aqui no valor do frete, tá? Imposto. Se você vende como pessoa física ou se você é MEI, microempreendedor individual, você pode deixar 0% aqui porque você não vai pagar um imposto variável de acordo com o faturamento. Pessoa física, você não vai emitir nota, você não vai pagar imposto, e se você é CNPJ MEI, você vai pagar uma taxa fixa de imposto por mês, você vai pagar ali por volta de R$70 por mês, independente de quanto você fatura. Se você faturar 5 mil, 10 mil, 20 mil por mês, o valor de imposto que você paga não varia conforme o seu faturamento, você vai pagar uma taxa fixa ali de R$70 mais ou menos. Porém, o MEI, ele tem limitação de R$81 mil por ano. Se você bater o faturamento acumulado do ano de R$81 mil, você não pode mais ser MEI. Aí você vai ter que migrar para ME ou EPP, por exemplo. Aí você vai pagar um percentual de imposto variável. Então, se você começa com o CPF ou com o CNPJ MEI, você deixa aqui 0%. Agora, se você não é MEI, você é um CNPJ ME, EPP, por exemplo, aí você vai colocar aqui o valor de imposto, o percentual de imposto que você paga na sua empresa. Esse percentual, ele parte ali de 4% quando você está no Simples Nacional. Então, comecei agora, abri minha empresa agora como EPP ou ME e estou no Simples Nacional, você vai partir de 4%, e aí conforme você vai acumulando o faturamento do ano, quanto mais você fatura no ano, vai acumulando esse faturamento, você vai subindo ali para 5%, 6%, 7%, esse percentual aumenta conforme você aumenta o seu faturamento acumulado do ano. Então, se for CPF ou CNPJ MEI, você deixa 0%. Se você for ME ou EPP, você vai colocar aqui o percentual que está incidindo na sua empresa atualmente. Eu vou considerar que a gente está vendendo como MEI, tá? Lembrando que o MEI, você pode ser MEI até você bater o acumulado de R$81 mil. Então, se você passar de R$81 mil acumulado de venda no ano, você vai ter que se transformar em ME ou EPP. E no CPF é a mesma coisa. Estou vendendo com CPF. A hora que o Mercado Livre percebe que você está tendo venda constante, que o seu faturamento está aumentando, ele vai obrigar você a abrir um CNPJ e você pode abrir o seu CNPJ MEI para você começar, tá? Embalagem. O custo da embalagem, ele varia de acordo com o tipo de produto. Produto mais pesado, produto mais leve, produtos maiores, produtos menores. Então a embalagem, ela tem um valor variável, né? Um custo variável de acordo com o tipo de produto que você vende. Eu vou colocar aqui que a gente vai pagar R$2 na embalagem como uma simulação, né? E o custo do produto, vamos supor aqui que a gente pagou R$55 no produto no fornecedor. Então, para eu ter uma margem de contribuição de 15%, uma margem de lucro bruto de 15%, eu tenho que vender o meu produto por R$109,93, já considerando todos os custos do Mercado Livre, já considerando a comissão do Mercado Livre, já considerando o frete que eu vou ter que pagar, eu coloquei aqui o imposto considerando que a gente é MEI, né? Nesse exemplo, a embalagem e quanto eu paguei no produto, eu tenho que vender esse produto por R$109,93. Legal, mas vamos imaginar que esse produto, ele está sendo vendido pelos concorrentes por R$99. Então a gente viu lá que a maioria dos concorrentes vende a R$99. Então se eu também quiser vender a R$99, quanto vai me sobrar de margem? Aí a gente vai para o lado direito aqui da planilha. Então vamos colocar aqui que eu quero partir, né, de R$99, vender por R$99, a taxa do Mercado Livre, que é a comissão 15%, que é a mesma, né? O frete R$19,95, o imposto vou deixar 0%, embalagem R$2 e o custo do produto R$55. Nesse caso, vai me sobrar uma margem de 7,27, que é uma margem inferior a 10. Essa margem de 7,27, você até pode no começo ter uma margem menor para você conseguir ganhar venda, para você conseguir se tornar relevante no algoritmo, mas você não pode manter uma margem tão apertada por muito tempo. Você pode começar a vender com uma margem mais reduzida, mas assim que você começar a pegar atração de vendas, começar a melhorar o seu ranqueamento
dentro das posições de busca do Mercado Livre, você pode ir aumentando o preço aos poucos para aumentar a sua margem. E aí, para eu conseguir melhorar essa minha margem de lucro bruto aqui, eu preciso reduzir os custos que são possíveis, né? Então, eu não tenho como reduzir o custo de comissão no Mercado Livre. Eu não tenho como reduzir o valor do frete, né? Porque eu já tô aqui pagando o frete da tabela do Mercado Livre. O imposto eu considerei que a gente é MEI, então a gente não paga o imposto variável ali de acordo com a venda. Então a gente paga aqui o valor fixo de R$70, independente de quanto fatura. Embalagem, R$2. Se eu posso aqui tentar reduzir a embalagem, mas não vai fazer tanta diferença. O mais aqui que vai fazer diferença é o custo do produto. Então eu posso tentar negociar no fornecedor para que, ao invés de eu pagar R$55, eu tente pagar ali no fornecedor, por exemplo, R$52. Bom, nesse caso já foi para 10%. Então consegui aumentar minha margem de 7,67, se eu não me engano, para 10,30. Já melhorei bastante a minha margem. Então quando eu percebi que esse produto está começando a ganhar tração de vendas, eu consigo comprar ele em mais volume no fornecedor, e conseguindo comprar em mais volume, o fornecedor vai me fazer um preço melhor também. Ou você buscar outros fornecedores, né? Aí tem uma vantagem você ser CNPJ, que tem alguns fornecedores que só vendem para quem tem CNPJ. Se você não tem CNPJ, você vai ter acesso limitado a alguns fornecedores. Tem fornecedores que não vão vender para quem só tem CPF. Então, por exemplo, eu sou CNPJ, eu estou aqui comprando de um fornecedor e não estou conseguindo reduzir mais o custo. Vou buscar por outros fornecedores para tentar aqui pagar, por exemplo, R$49 nesse produto. Aí se eu pagar R$49, eu estou em 13,33, que é quase os 15% ali. Então você vai precisar se movimentar, buscar fornecedor, desenvolver novos fornecedores, negociar com os fornecedores para você aumentar a sua margem quando você está tentando ali ser competitivo com o preço dos seus concorrentes. Então a gente levou em consideração aqui que o nosso concorrente está vendendo a 99, os concorrentes em média estão vendendo 99 e eu também quero ter esse mesmo preço. E aí eu vou ter que fazer alguns ajustes para conseguir ter uma margem mais saudável, tá? Então essa margem de lucro que você coloca aqui, quem determina é o mercado, né? Não adianta você falar assim, eu quero ter uma margem de lucro de 60%, por exemplo. Aí nesse caso, para você ter uma margem de contribuição, né, uma margem de lucro bruto de 70%, você vai ter que vender o produto a 307,80. E aí, se seus concorrentes estão vendendo a 99, você não vai conseguir ter a margem de 60%. Então, a margem, você não vai colocar a margem que você quer, você vai colocar a margem que é possível colocar para que você consiga ser competitivo. Se você colocar uma margem que vai te dar um lucro alto, mas você não vai conseguir vender, não vai adiantar de nada. Então, quero 60% de margem. Você vai ter que vender a 307, você não vai conseguir vender. Então, eu coloquei ali a margem entre 10 e 20, que é a margem média que os vendedores trabalham no Mercado Livre. Se você colocar essa margem que eu falei, é a margem média do mercado, é a margem média dos vendedores, e aí você vai conseguir ter um preço competitivo de acordo com o mercado ali, tá? Mas se você vê que no seu produto, no seu nicho, é possível colocar uma margem de 30%, por exemplo, e o valor sugerido de venda vai ser um valor que vai ser competitivo no Mercado Livre, vai estar ali dentro da média dos outros concorrentes, ótimo, você pode colocar a margem ali maior. Mas como eu falei, normalmente a margem média para quem tá começando vai ficar ali entre 10 e 20%. Se você quiser ter acesso a essa planilha para você fazer as suas próprias simulações, deixa aqui no comentário do vídeo planilha preço para que eu envie para você essa planilha, beleza?